Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. O maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo, e um deles, doutor da lei, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Comentários dos Pais da Igreja. São Jerônimo. Como os fariseus já haviam sido refutados na apresentação da moeda, e viram que a facção contrária havia sido demolida, deviam com isso terem se decidido a não preparar novas emboscadas. Mas a inveja e a malignidade alimentam o descaramento. Por isso é dito: os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se. Orígenes. Jesus impôs o silêncio aos saduceus, querendo demonstrar que a luz da verdade havia emudecido a voz da mentira. Assim como é próprio do homem justo calar quando é tempo de calar e falar quando se deve falar, mas nunca emudecer, também é próprio de todos os que são doutores da mentira emudecer quanto à questão, mas não calar. São Jerônimo. Os fariseus e os saduceus, que eram contrários entre si, estavam de acordo, com as almas em uníssono, para tentar Jesus. Pseudo Crisóstomo. Ou reuniram-se os fariseus para vencer, por meio da multidão, a quem não puderam vencer por meio da razão. Confessaram-se destituídos da verdade quando se armaram da multidão. Diziam, pois, entre si: que fale um só por nós, e nós falaremos por meio dele. Se vencer, parecerá que vencemos todos, e se for refutado, será apenas ele. Por isso se segue. E um deles, doutor da lei, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe. Orígenes. Todos aqueles que perguntam a algum sábio, não com o fim de aprender, mas para tentá-lo, devemos crer que são irmãos daquele fariseu, segundo o que diz Mateus: todas as vezes que vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Santo Agostinho. Não chama atenção que Mateus diga aqui que houve um tentador que interrogou Jesus. Marcos omite esta parte, mas ao final da passagem conclui dizendo que o Senhor Jesus lhe disse de modo sábio: não estás longe do reino de Deus. Pois pode ocorrer muito bem que, mesmo quando alguém se aproxime com a intenção de tentar, seja, no entanto, corrigido pela resposta do Senhor. Ou, certamente, não devemos ver a tentação, da qual fala Tiago, como má e própria de alguém que quer enganar seu inimigo, mas como cautela com que se quer examinar a quem não se conhece. Não é em vão que está escrito: o crédulo é leve de coração. O que pergunta é o que se diz à continuação: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Orígenes. Dizia mestre como que para tentá-lo, porque não pronunciava estas palavras como discípulo de Cristo.
Portanto, se alguém não aprende algo do Verbo, nem se entrega a ele com toda a sua alma, mesmo chamando-o de mestre, é irmão do fariseu que tenta Cristo. Quando se lia a lei antes da vinda do Salvador, talvez se procurasse saber qual era nela o grande mandamento, e não teria perguntado este fariseu caso isso não houvesse entre eles sido buscado durante muito tempo e não encontrado até que viesse Jesus para ensiná-lo. Pseudo Crisóstomo pergunta sobre o grande mandamento àquele que não cumpria nem mesmo o menor. Deve perguntar acerca da maior justiça àquele que já completou a menor. São Jerônimo. Ou não lhe pergunta acerca dos mandamentos, mas qual é o mandamento primeiro e maior, porque, como tudo que Deus manda é grande, qualquer coisa que respondesse serviria para caluniá-lo. Pseudo Crisóstomo. O Senhor, para atingir com sua primeira resposta a consciência enganosa de quem lhe perguntava, respondeu assim: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Amarás, disse, e não temerás, porque amar é mais do que temer. Temer é próprio dos servos, e amar é próprio dos filhos. O temor procede da necessidade, o amor da liberdade. Quem serve a Deus por temor evita o castigo, é verdade, mas não tem a recompensa da justiça, posto que, a contragosto, pratica o bem por medo. O Senhor não quer ser temido pelos homens como a um amo, mas ser amado como a um pai, posto que concedeu aos homens o espírito de adoção. Amar a Deus de todo o coração é como não ter o coração inclinado ao amor de alguma coisa mais que a Deus. Amar a Deus com toda a alma é como ter a alma muito segura na verdade e estar firme na fé. Uma coisa é, pois, o amor do coração e outra o amor da alma. O amor do coração é, de certo modo, carnal, de sorte que também amamos a Deus de uma maneira carnal, o que não podemos fazer sem nos abstermos do amor das coisas terrenas. Portanto, o amor do coração se sente no coração, mas o amor da alma não se sente, mas se compreende, porque consiste no juízo da alma. O que crê que todo bem está em Deus e que nada de bom está fora dele, este o ama com toda a sua alma. Amar a Deus com todo o espírito é como consagrar-lhe todos os sentidos, e aquele cujo intelecto serve a Deus, cuja sabedoria é sobre Deus, cujo pensamento se ocupa das coisas de Deus e cuja memória recorda as coisas boas, ama a Deus com todo o seu espírito. Santo Agostinho. Ou de outro modo, preceituou que ames a Deus de todo o coração, para que lhe consagres todos os teus pensamentos, com a tua alma, para que lhe consagres toda a tua vida, com todo o teu espírito, para que consagres todo o teu intelecto, aquele de quem recebeste todas essas coisas. Ele não deixa parte alguma de nossa existência de maneira a dever ficar vaga, como se desse espaço para se fruir de outra coisa. Mas qualquer outra coisa que vier à nossa alma para ser amada, que seja capturada pelo canal por onde corre todo o ímpeto do amor. Um homem é, pois, muito bom quando toda a sua vida segue o caminho do bem imutável. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou de todo o coração, isto é, com o intelecto, com a alma, isto é, com a vontade, com o espírito, isto é, com tua memória, a fim de que nada queirais, sintais ou recordes que seja contrário a Deus. Orígenes. Ou de outro modo, com todo o teu coração, isto é, de acordo com toda a memória, todas as tuas operações e todos os teus pensamentos, com toda a tua alma, isto é, que estejam preparados para oferecê-la pela piedade de Deus, com todo o teu espírito, isto é, não exibindo mais do que aquilo que pertence a Deus, e vê se podes compreender teu coração com teu intelecto, por meio do qual conhecemos as coisas inteligíveis, e teu espírito, por outro lado, para manifestá-las, pois com o espírito damos a conhecer cada coisa, e por cada uma dessas coisas que são declaradas, nós como que caminhamos pela mente,
manifestando-as. Se o Senhor não tivesse respondido ao fariseu que o tentava, poderíamos acreditar que um mandamento não é maior que o outro. Mas o Senhor responde: esse é o maior e o primeiro mandamento, o que nos faz compreender o sentido dos mandamentos, ou seja, que há um maior e outros menores, até o último. Responde-lhe o Senhor não só que este é o maior mandamento, como também o primeiro, não segundo a ordem em que está escrito, mas segundo a dignidade da virtude. Unicamente reconhecem a magnificência e o primado deste mandamento aqueles que não só amam o Senhor seu Deus, mas também o amam com aquelas 3 condições, a saber, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu espírito. Ensinou-lhe que não é só grande e o primeiro, mas que também há um segundo semelhante a este. Por isso segue: o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, se alguém que ama a iniquidade odeia a própria alma, é evidente que não ama seu próximo como a si mesmo, porque nem a si mesmo ama. Santo Agostinho. É manifesto que se deve considerar como próximo a todo homem, porque não deve fazer o mal a ninguém. Se chama propriamente nosso próximo aquele a quem se deve dispensar ou receber obras de misericórdia, fica demonstrado, por meio deste preceito, de que modo temos obrigação de amar o próximo, compreendendo também os santos anjos, dos quais recebemos tantos favores de misericórdia, como podemos ver facilmente nas Escrituras. Assim, nosso próprio Senhor quis se chamar nosso próximo, quando o próprio Senhor Jesus se apresenta a nós como tendo prestado socorro àquele semivivo estendido no caminho. Aquele que ama os homens deve amá-los, seja porque são justos, seja para que se tornem justos. Assim, pois, deve amar também a si mesmo, ou para que seja justo. Assim, pois, ama o próximo como a si mesmo, sem nenhum perigo. Se deves amar-te a ti mesmo, não por ti, mas por aquele a quem deve se encaminhar teu amor, como a um fim retíssimo, que ninguém estranhe se o amarmos também por Deus. Quem ama retamente seu próximo deve agir com ele de modo que também ele ame a Deus com todo o seu coração. Pseudo Crisóstomo. Aquele que ama o homem é semelhante àquele que ama a Deus, porque, como o homem é a imagem de Deus, Deus é amado nele como o rei é honrado em seu retrato, e por isso se diz que este mandamento é semelhante ao primeiro. Orígenes. Ou de outro modo, o fato de o segundo mandamento ser semelhante ao primeiro demonstra que o dever e o mérito são o mesmo em ambos. Nem pode haver amor de Deus sem Cristo ou de Cristo sem Deus que seja útil para a salvação. Prossegue. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Santo Agostinho. Disse depende, isto é, está referida ali onde tem seu fim. Rábano Mauro. Todo o decálogo está compreendido nestes 2 mandamentos. Os da primeira tábua dizem respeito ao amor a Deus, os da segunda ao amor ao próximo. Orígenes. Ou porque quem cumpriu tudo o que está mandado com respeito ao amor de Deus e do próximo é digno de receber grandes graças de Deus, para que compreenda toda a lei e os profetas. Santo Agostinho. Sendo, pois, 2 os preceitos dos quais dependem a lei e os profetas, o amor de Deus e do próximo, com razão a Sagrada Escritura os apresenta muitas vezes como um só. Seja como amor de Deus, segundo aquilo que diz Paulo: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Seja como amor do próximo, como em outro ponto. Porque toda a lei se encerra nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, se alguém ama seu próximo, consequentemente, também amará a Deus, pois amamos a Deus e ao próximo com uma única e mesma caridade. Mas devemos amar a Deus por causa dele mesmo, e a nós e ao próximo por causa de Deus. Mas, como a natureza divina é muito mais excelente do que a nossa natureza, o preceito pelo qual amamos a Deus é distinto do amor ao próximo,
Por isso, se conheceres a ti mesmo e a teu próximo totalmente, isto é, a alma e o corpo, nenhum gênero das coisas que devem ser amadas nestes dois preceitos é deixado de lado. Como, pois, o amor de Deus tem precedência, segue-se o amor ao próximo. E o modo deste amor é prescrito de maneira que o ames como a ti mesmo, simultaneamente. Teu amor por ti mesmo não é deixado de lado. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.